Salve, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Andréia e hoje eu vim aqui para trazer 3 dicas para vocês, expressões que você não deve utilizar na sua redação, seja do vestibular, seja do Enem. Vamos lá? A primeira expressão é uma expressão bem recorrente. Então, geralmente, aí nas redações que eu corrijo, essa expressão ela está presente, né? E por que isso acontece? Justamente porque quando na fala não se tem problema algum, né? Você utilizar essa construção. Qual é a expressão, professora? É quando. Quando assim, professora? É quando? Não posso utilizar na redação? Desde quando? Né? Então vamos lá. Você pode utilizar sim a expressão é quando, desde que você tenha um contexto, né, que esteja aí se referindo a tempo, tá? Então é quando você pode utilizar. O que acontece de errado? Na grande parte das redações que eu corrijo, inclusive, quando eu faço feedback depois com os alunos, eles não conseguem, né? Nossa, eu nem percebi que isso era errado, professora. Né? Justamente por causa dessa coisa da fala. Mas na escrita nós precisamos tomar muito cuidado porque é cobrado, né? Algumas competências de vocês pertinentes às normas padrão da nossa língua. Então, é quando não é adequado na tua redação para definir termos. Como assim, professora? Vou citar um exemplo bem básico aqui. Corrigi uma redação há algumas semanas e tinha lá assim, né? Metáfora é quando ocorre comparação. Aqui está inadequado, né? Porque eu estou usando é quando para definir metáfora, sendo que é quando eu só posso utilizar quando estou me referindo a tempo, né? Por exemplo, professora, quando você vai corrigir minhas redações? E aí eu vou dizer, quando puder, né? Irei quando puder. Né? Irei à sua casa quando puder. Então, quando passar o isolamento social, né? Então, é quando você pode utilizar, mas você tem que tomar cuidado. Jamais para definir, para, né, no momento que você quer definir um termo, uma expressão, não utiliza quando. Amém? Mentaliza o amém que dá tudo certo no final, tá bom? Segunda expressão. A segunda expressão, eu digo que geralmente é uma coisa meio paranormal, né? Eu tenho uma imaginação muito fértil, meus alunos sabem disso, né? E realmente eu imagino assim, tipo um fantasma, uma sessão de descarrego, alguma coisa do tipo. Por quê, professora? Porque é a expressão através de, tá? Então, através de, a definição dessa expressão é, né, passar para o outro lado. Então, por exemplo, na redação tá assim: soubemos as informações através de jornais. Então, aqui também tem um equívoco, né? E você deve evitar esse equívoco. Então, você pode substituir pelo quê? Né? Então, vamos substituir esse através, né, dos jornais por meio de, tá? Muito simples. Então, soubemos das notícias por meio dos jornais. Olha que bonito, olha que refinado. Minha nossa, sabe? O corretor tá cansado de corrigir várias redações com através de. Quando ele lê por meio das informações, ele desperta para tua redação. Ele pensa, cara, esse aluno aqui é um candidato refinado, é um candidato iluminado, entendeu? E ele vai despertar para tua redação e vai, né, com muito mais entusiasmo terminar essa correção aí, tá? Então, através de, a minha imaginação é muito fértil, mas eu não sabem disso. O que eu imagino? Que o cidadão pegou o jornal e atravessou o jornal, né, para saber da informação. E isso não faz sentido algum, tá? Então, quando você estiver escrevendo e for tentado escrever através de, substitui por meio de, tá? Fica muito mais bonito. Só gosto de fazer uma observação aqui que você realmente, né, deve evitar através, mas não é sempre, sabe? Então, ai, professora, mas nunca posso usar? Pode sim, né? Então, se realmente ela fizer sentido dentro do contexto, você pode usar essa expressão através de. Por exemplo, estava passeando de carro, né, e contemplei as montanhas através do vidro da janela. Né? Ou então estava no meu apartamento e contemplei o pôr do sol através do vidro da janela. Aí faz sentido, tá? Então só toma cuidado e sempre lembra de substituir por meio de. Fica muito mais refinado, fica muito mais bonito, tá? A terceira expressão, os candidatos geralmente, né, costumam colocar para deixar mais refinado, mais bonito, né? Mas eu realmente aconselho sempre meus alunos a fazerem o quê? Sempre digo que o bom texto é aquele texto que não é cheio de palavras bonitas. O bom texto é aquele que é bem reescrito. Como assim? Você introduz,
né? Na tua introdução, na microestrutura da introdução, você vai apresentar a tua tese, teus argumentos, né? Você vai dar um norte pro corretor sobre o que vai ser dito na tua redação. E aí, nas microestruturas de desenvolvimento, de conclusão, você vai somente aprofundar o que você já apresentou. Ou seja, você vai reescrever o que já apresentou. Então, você não tem que ficar enchendo de palavra muito bonita. Por que eu tô falando isso? Porque a terceira expressão, muitos candidatos utilizam achando que vai deixar mais refinado, mais bonito, né, a redação. E é uma expressão em latim. E não é bem-vinda. Qual é a expressão, professora? Então, a terceira expressão é a priori. Tá? A galera acha que colocando essa palavra em latim vai ficar bonito. Mas para e pensa comigo. A tua redação, né, você escreve na tua língua materna, que é português, ela faz parte do caderno de linguagens e tecnologias. Cara, pra que colocar um termo em latim? Não faz sentido, tá? Meu filho, acorda, sua redação é de português. Então, escreve em português, evita termos em latim, tá? É muito melhor você colocar a prioridade. Tá? Por exemplo, eu já li assim, a priori odierna. O que é odierno? Hashtag dica nesse momento. Odierno é muito bem-vindo na tua redação, porque você substitui a atual, né? A palavra atual, por exemplo, na atualidade, em vez de colocar na atualidade, coloca odiernamente. Então, ela é bem-vinda, tá? No entanto, a priori não, tá? O que eu posso utilizar, então, em vez da priori? Você põe primeiramente, ou então a prioridade. Precisamos dar ênfase, né? O governo precisa dar ênfase, as políticas públicas precisam dar ênfase, tá? Mas não coloca a priori, por favor, porque a priori é um termo latim, deixa pro Papa. Ou então, se você for fazer direito na tua vida, você vai ter bastante oportunidade de usar aí termos em latim, que a galera gosta, né? Pra quem gosta de literatura e conhece O Alto da Barca do Inferno, sabe o que eu estou falando quando, né, chega lá um advogado e um juiz, né, que para tentar entrar na barca do céu, eles começam a falar em latim, coisa linda, né? Mas enfim, tá? Essas são as 3 expressões que eu trouxe hoje. Então, é quando não utiliza para definição, tá? A expressão também através de é uma coisa meio batalha espiritual aí, né? Então tem que tomar cuidado, substitui por meio de que você vai ser muito feliz na tua redação. E a priori, que é um termo em latim, não é muito bem-vindo para tua redação nesse momento, tá bom? Gente, essas são as 3 dicas e expressões que vocês não devem utilizar. Até a próxima com mais dicas para vocês. Um beijo na ponta do nariz.